E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje sobre amor e justiça. Uhum. É um tema super importante para a fé Uhum. cristã, né? E a gente se baseou naquele artigo Amor e Justiça, nos dois maiores mandamentos, que já começa com uma pergunta que faz a gente pensar, né? Tipo, será que dá para ter um sem o outro? É uma pergunta bem profunda, né? Sei lá, tipo justiça de verdade sem amor, ou amor verdadeiro sem justiça. Pois é, às vezes... Essa pergunta já abre um leque enorme de reflexões, né? O artigo coloca amor e justiça como dois lados da mesma moeda, sabe? Inseparáveis na fé cristã. Uhum. E eu acho que essa imagem da moeda é perfeita pra gente entender como esses dois conceitos se entrelaçam. Ah, faz sentido, né? Um completando o outro. É, Mas e aí, como é que isso funciona na prática? A gente vive num mundo cheio de injustiças, né? sim. Às vezes que é difícil de ver como o amor pode realmente transformar as coisas. Concordo. A gente vê tanta coisa errada acontecendo, né? Tanta desigualdade. É. Mas o artigo lembra a gente que tentar separar amor de justiça causa um desequilíbrio, sabe? É como se a gente precisasse dos dois na medida certa para construir uma sociedade mais justa e compassiva. Entendi. Mas me explica melhor essa ideia do desequilíbrio. O que acontece quando a gente prioriza um e deixa o outro de lado? Olha, imagina um sistema que só pensa em punir, sabe? Em aplicar a lei friamente, Sei. sem levar em consideração as histórias das pessoas, as necessidades delas. Isso seria justiça? Ou seria só uma máscara para esconder a falta de compaixão, a falta de amor ao próximo? Verdade. É como se a justiça sem o tempero do amor perdesse o sentido, né? Mas e o contrário? O que acontece quando a gente tem amor, mas fecha os olhos para a injustiça? Aí a gente cai num outro extremo, né? Que é a complacência. Uhum. Sabe, aquele deixar como está cada um por si. É como se o amor sem a força da justiça para impulsionar a mudança acabasse se tornando passivo, sabe? Incapaz de transformar a realidade. Caramba. Agora, começando a entender melhor essa ligação. Legal. E como é que a gente encontra esse equilíbrio entre amor e justiça na vida real? No dia a dia, sabe? Boa pergunta. O artigo dá umas pistas bem interessantes. Uma delas é a gente lembrar da resposta de Jesus quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Sim. Ele disse amar a Deus de todo o coração, alma e mente e amar o próximo como a si mesmo. Ah, sim. Essa passagem é clássica. Mas como é que ela se conecta com a ideia de justiça? É aí que tá a chave da questão. Amar a Deus de verdade implica em amar o próximo. Uhum. E esse amor ao próximo se manifesta, entre outras coisas, na busca por justiça, na luta por um mundo mais igualitário. Certo. Afinal, como a gente pode dizer que ama o próximo se a gente se omite diante da injustiça, diante do sofrimento do outro? Faz todo sentido, né? É como se o amor a Deus transbordasse naturalmente em ações que promovem justiça e bem-estar para todo mundo. Exatamente. E essa ideia aparece em várias passagens da Bíblia. O profeta Miqueias, por exemplo. Uhum. Ele fala que o que Deus quer da gente é que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com ele. Incrível. Não é mesmo? Justiça, misericórdia e humildade. É. Parece que uma coisa leva a outra, né? Totalmente. E sabe o que eu acho mais legal? É que o artigo não coloca a gente como espectadores passivos, mas como agente de transformação. Ou seja, a gente é chamado a arregaçar as mangas e lutar por um mundo mais justo, a partir do amor que a gente cultiva no coração. Gostei dessa ideia de sermos agentes de transformação. Mas, falando sério, o que a gente pode fazer de concreto para mudar as coisas? A gente vê tanta injustiça no mundo, né? Às vezes dá até um desânimo. Entendo totalmente essa sensação. É normal a gente se sentir impotente diante de tanta coisa errada, né? Mas o artigo lembra da parábola do bom samaritano? Lembra? Lembro, sim. Aquele cara que ajudou um homem ferido mesmo, sendo de outra cultura, de outra religião. Exatamente. O samaritano não ficou parado só lamentando a situação. Ele agiu ou colocou a mão na massa, se dispôs a ajudar de forma prática. E essa atitude dele é uma lição pra gente, né? A gente pode não ter o poder de mudar o mundo inteiro. Mas a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Começando pelas pequenas atitudes. Verdade? Às vezes a gente fica esperando a grande oportunidade de fazer algo extraordinário e esquece que a mudança real começa nos pequenos gestos no dia a dia. Com certeza. E pensando no contexto brasileiro, a gente tem tantas causas que precisam de atenção, né? Violência, desigualdade social, corrupção. Infelizmente a lista é grande. Mas em vez de se desesperar, a gente pode se perguntar o que eu posso fazer dentro da minha realidade para contribuir para um Brasil mais justo? Qual talento, qual habilidade eu posso usar para fazer a diferença? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer com frequência, né? E buscar respostas para experimentar, colocar a mão na massa. Exatamente. E o mais importante é que a gente faça tudo isso com amor, com compaixão, com a certeza de que a gente não está sozinho nessa jornada. Dá com a gente nos guiando, nos dando força para seguir em frente. Falando em seguir em frente, a gente vai fazer uma pausa agora, mas volta já para continuar essa conversa. Fica ligado.
Voltando ao nosso papo sobre amor e justiça, uma coisa que me chamou atenção no artigo foi que, às vezes, a gente quer tanto fazer justiça, né? A gente acaba usando métodos que, na verdade, vão contra o amor de Deus. Interessante. Você pode dar um exemplo? Claro, pensa naqueles casos que as pessoas ficam revoltadas com uma injustiça e acabam cometendo atos violentos ou espalhando mensagens de ódio. Entendi. É como se a gente usasse a justiça como desculpa para agir com raiva, com vingança. Exatamente. E isso não tem nada a ver com o amor de Deus. A gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha. É verdade, a gente precisa buscar justiça, mas sempre com sabedoria, com gentileza, com um coração cheio de amor. Como é que a gente faz isso na prática? O artigo dá umas dicas bem legais. Uma delas é cultivar um coração que reflita o caráter de Deus. E como a gente faz isso? Através da oração, do estudo da Bíblia, da convivência com outros cristãos. Faz sentido. É como se a gente fosse se contaminando com o amor de Deus, né? E aí esse amor vai transbordando para as nossas atitudes, para as nossas relações. Isso mesmo. E aí a gente começa a enxergar as necessidades do próximo com mais clareza, a gente fica mais sensível à dor do outro. E a gente naturalmente busca agir com justiça, com compaixão. Gostei dessa ideia de contaminar com o amor de Deus. Bem por aí mesmo. E o artigo fala também da importância do serviço compassivo, né? Tipo, trabalho voluntário, doação de alimentos, roupas. Sim, essa é uma forma bem prática de colocar o amor e a justiça em ação. E não precisa ser nada grandioso, sabe? Às vezes um gesto simples, como ouvir alguém que precisa desabafar, dar um abraço, oferecer uma palavra de conforto, já faz uma grande diferença. Verdade. Esses pequenos gestos, quando feitos com amor, têm um poder enorme de transformar vidas. E o artigo fala de um outro ponto que eu achei curioso, o orçamento de generosidade. Essa parte é muito legal. A ideia é a gente separar uma parte da nossa renda por menor, que seja para ajudar causas que a gente acredita que promovem justiça, que transformam a realidade. Para planejar a nossa generosidade, né? Fazer com que ela seja algo constante e não só um impulso eventual. Exatamente. E não precisa ser só dinheiro, né? A gente pode doar tempo, trabalho voluntário, talentos, habilidades. A gente tem tanta coisa para oferecer. É verdade. Às vezes a gente se limita pensando que só quem tem muito dinheiro pode fazer diferença. Mas na verdade cada um de nós pode contribuir de alguma forma. Com certeza. E sabe o que eu acho importante? É a gente não ter medo de sair da nossa zona de conforto, de ir além do que a gente está acostumado. Tipo, se abrir para novas experiências, conhecer realidades diferentes e se conectar com pessoas que a gente normalmente não se aproximaria. Exatamente. E sabe o que mais? O artigo fala da importância da gente ouvir, de praticar a escuta ativa, principalmente com quem pensa diferente da gente. Nossa, isso é fundamental, né? A gente vive numa época que as pessoas estão cada vez mais polarizadas e intolerantes. Pois é. Mas se a gente quer construir um mundo mais justo, mais amoroso, a gente precisa se abrir para o diálogo, para o entendimento. E isso só é possível quando a gente se dispõe a ouvir de verdade, com humildade, com respeito, sem querer impor a nossa opinião. É verdade. Ouvir com atenção, com empatia, sem julgamentos, é um desafio e tanto, mas é um exercício que a gente precisa fazer constantemente. E sabe o que pode ajudar nesse processo? O artigo sugere a gente fazer um jejum de mídia negativa por uma semana. Sério? Mas como assim? Em vez da gente ficar consumindo notícias ruins que só nos deixam angustiados, vamos buscar histórias inspiradoras de amor e justiça em ação. Entendi. É como se a gente fizesse uma limpeza mental, né? E alimentasse a nossa mente com coisas boas que nos inspiram a agir e fazer a diferença. Exato. A gente precisa se cercar de boas influências, de exemplos de pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. E quem sabe a gente também pode ser esse exemplo para os outros. Com certeza. Cada um de nós pode ser um agente de transformação espalhando amor e justiça por onde passa. E essa transformação, como a gente já conversou, começa dentro da gente. É um processo de mudança de conversão que se reflete nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E não é um processo fácil, né? Tem seus altos e baixos, seus desafios. E tem paro. É ver como você está correndo é uma caminhada, uma jornada que a gente faz dia após dia, buscando sempre ser mais parecido com Cristo, mais justo, mais amoroso. E nessa caminhada a gente nunca está sozinha. Deus está com a gente nos guiando, nos dando força para seguir em frente. Exato. E no final das contas, o que importa é que a gente continue buscando viver o amor e a justiça no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas decisões. Sim, que a gente nunca desista de lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano, onde o amor de Deus prevaleça sobre todas as coisas. E você, o que te tocou nessa conversa, quais ações você se sente inspirado a colocar em prática? Fica essa pergunta para você refletir. A gente volta na próxima parte para finalizar nosso papo com chave de ouro. E aí, pessoal, de volta para finalizar nosso papo sobre amor e justiça, e eu confesso que depois dessa conversa toda, muita coisa ficou mais clara pra mim, sabe? Que bom. Fico feliz em saber. E pra você, o que mais te marcou? Olha, eu acho que a gente começou com aquela pergunta. Se dava pra ter justiça sem amor ou amor sem justiça, né? E agora, depois de tudo que a gente conversou, a resposta parece bem mais clara. É verdade. Parece que um não consegue existir sem o outro de verdade.
É como se justiça sem amor virasse uma coisa fria e impessoal, e o amor sem justiça perdesse a força para transformar as coisas. Total. E o artigo, né, ele dá vários exemplos de como essa dupla amor e justiça está presente na Bíblia, na vida de Jesus, nos ensinamentos dos profetas. Sim, Lembra do profeta Miqueias que a gente mencionou? sim. Que ele fala, o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É como se Deus estivesse convidando a gente a viver essa tríade no nosso dia a dia, né? É um convite desafiador, né? Porque a gente vive num mundo que muitas vezes parece priorizar o individualismo, a competição, a busca pelo poder a qualquer custo. Verdade. Mas a gente não pode se deixar contaminar por essa lógica, né? Como cristãos, a gente é chamado a ser diferente, a ser sal e luz nesse mundo, a mostrar que existe um outro caminho. Um caminho de amor, de justiça, de compaixão. E esse caminho, como a gente viu, não é feito só de palavras, né? A gente precisa agir, colocar a mão na massa, ser agente de transformação. Exato. E essa ação, como a gente conversou, pode se manifestar de muitas formas, né? No serviço ao próximo, no trabalho voluntário, na doação, na denúncia de injustiças, na luta por causas que a gente acredita. E também nas pequenas atitudes do dia a dia, né? No jeito como a gente trata as pessoas nas nossas escolhas, no cuidado com o meio ambiente. Com certeza. É como se cada gesto de amor, cada ato de justiça fosse uma sementinha que a gente planta para construir um mundo melhor. E essas sementinhas, mesmo que pequenas, têm o poder de gerar grandes frutos. A gente nunca sabe o alcance que uma simples atitude pode ter na vida de outras pessoas. Verdade. E o mais legal é que essa corrente do bem vai se espalhando, contagiando outras pessoas, multiplicando os frutos. É isso aí. A gente termina esse papo com certeza de que, mesmo diante de tantos desafios, vale a pena lutar por um mundo mais justo, mais amoroso, mais parecido com o reino de Deus. E que o amor e a justiça sejam a bússola que guia a gente nessa jornada. Um abraço a todos e até a próxima.